Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero aqui externar a minha gratidão a Deus por me dar a oportunidade de estar no estado do norte do Brasil, que é Rondônia, para trazer algo da parte de Deus. Minha gratidão ao Senhor, que tem sido bom, piedoso, compassivo, benigno para com a minha vida. Não que eu seja capaz, não que eu saiba pregar, mas que o Espírito de Deus, nessa noite, possa constranger o nosso coração. Eu passei a tarde inteira lendo a Bíblia, o texto que Deus colocou no meu coração. E eu percebo nos dias de hoje que nós estamos precisando chorar diante de Deus. Nós estamos secos, não choramos mais na presença de Deus. Não rasgamos mais a nossa alma. Lamento que nem a soia terrível. Precisamos rasgar o nosso coração. E quando Deus nos permite voltar à casa dele, parece que nada aconteceu. Lamandara subia da baixo. Eu estava ali no quarto, chorando, dizendo, Deus, nos dá lágrima para chorar. Que esses 2 dias, as 3 ministrações possam calar no nosso coração. Que possamos entender que este é o tempo de despertarmos do sono. Obrigado, pastor Joel, por me dar este púlpito. A nossa amada irmã Vá, eu vou aprender, peraí, Vá. É isso mesmo. Antes de ir embora eu aprendo. As meninas que estão cuidando de mim, irmãos, eu vou ser muito sincera, sem bajulação. Eu viajo o Brasil inteiro. Já fui em igrejas enormes, 3, 4, 10 mil pessoas. Mas eu nunca fui bem tratada igual estou sendo aqui. Diante de Deus. Nunca. Me jogam no hotel, lembram de mim na hora do almoço. E à noite, para ir buscar, para ir para a igreja. Eu louvo a Deus por essas Minaélias, suas companheiras. Que equipe abençoada que a irmã tem. Parabéns a esta igreja. Eu vou levar isso para São Paulo e vou falar, gente, vocês precisam aprender lá em Rondônia. Olha que São Paulo é grande, minha igreja é grande. A gente vê umas coisas que dá tristeza de ver. Meu Deus, tem misericórdia, deixa isso para lá. Mas graças a Deus que o Senhor tem sido fiel. Abra comigo a sua Bíblia, no livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Aleluias. Amanhã, essa hora, estarei no aeroporto, quase embarcando, voltando para minha humilde residência. E temos mais uma caminhada para o Belém do Pará, próximo final de semana. A minha filha, quando vai me levar ao aeroporto, ela leva sempre as cachorrinhas, fala assim, vamos levar a vovó na casa dela, que a vovó não mora mais, ela mora no aeroporto. Pessoal da Latam, principalmente, todos me conhecem. Eu chego, muito bem com a senhora, vamos para onde hoje? Graças a Deus, isso é promessa de Deus. Mas para chegar até aqui, meu Deus. Viajei 18 horas de ônibus, 14, 16. Sofri muito. Comendo só uma bolachinha de água e sal quando tinha. Uma vez eu fui para o estado do Paraná, em Umuarama, primeira vez que eu fui. Irmãos, eu tinha R$3 na carteira. Uma fome que só Jesus na causa. 12 horas de estrada. Meu esposo era vivo. Deixei R$3 com ele e R$3 comigo. Ele disse, mas isso aqui, para você passar 4 dias, de ser isso aqui. Mas como é que eu vou ficar? Deus vai cuidar de você. Fui para a rodoviária Tietê, ali em São Paulo. Entrei no ônibus. Com as lágrimas nos olhos, disse, Jesus, eu tenho R$3. Chegou lá para meia-noite, a fome bateu. Fome bateu, nada comi. Eu olhei, R$3, o que você vai fazer com R$3 na parada, gente? Diz para mim. Nem uma criança quer mais um R$3. Os filhos pedem 5, R$10. Eu desci com uma fome, que o estômago estava lá em São Paulo. Aí fui ao banheiro, lavei o rosto, disfarcei, fiquei lá olhando. De repente, uma senhora olhou para mim, tudo bem com a senhora? Eu disse, graças a Deus. A senhora já lanchou? Eu falei, não, muito obrigada. Ela disse, não, eu faço questão. Eu estou de olho na senhora desde que a senhora entrou e uma voz disse para mim, cuida dela. Irmãos, o cuidado de Deus. Se eu contar para vocês.
Eu iria ficar a semana inteira aqui, não ia dar para contar tudo. Cuidado de Deus. Agora em Cuiabá, quando eu cheguei em Cuiabá, eu tinha mais algumas horas para ficar lá dentro. E vocês sabem que coisas no aeroporto são caríssimas. Você paga 10, em São Paulo é 12, 15 reais, uma garrafinha de água daquela ali. O aeroporto de Brasília é algo terrível de caro. Aí daqui a pouco alguém disse, a senhora é a Cristina Maranhão? Eu disse, sou. Ele puxou a máscara e falou, vem comigo, vou te colocar na sala VIP. Você vai comer do bom, do melhor e não vai pagar nada. É Jesus que faz isso. Eu só tenho gratidão nessa noite. Joel, capítulo de número 2. Quem já encontrou, diga amém. Toca a trombeta em Sião. Proclamai em alta voz o meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor já vem e está perto. Vou repetir. Toca a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Quantos podem dizer amém? Podeis assentar, Deus abençoe. Uma palavra forte, uma palavra que Deus quer nos levar a um conhecimento do que Ele quer conosco, do que Ele precisa fazer. E eu ando com meu coração estremecido porque eu sinto de Deus, de que alguma coisa está por vir sobre o Brasil. Eu sinto todo dia isso. Eu tenho falado com o Senhor, Senhor, ajuda-nos, nos dê a Tua graça, para poder suportar o que vem vindo aí. Houve um grande terremoto que mexeu com o México, mexeu com o Peru, a Argentina. A Argentina está bem aqui, gente. Para chegar no Brasil, ó. As pessoas dizem, não, mas os cientistas dizem que as placas tectônicas querem dar explicações. Deus não precisa de explicações. Ele é Deus e está no controle de todas as coisas. Eu tenho uma afinidade muito grande com os profetas da Bíblia. Eu olho para Jeremias, quando Deus diz a ele que ele seria um profeta, de família de sacerdote. Mas antes de Jeremias vem Isaías. Sou apaixonada por Isaías. E um dia eu estava pregando Isaías capítulo 6, que é uma mensagem evangelística, missionária. Mas eu fui estudar a história, irmãos. Quando o texto diz, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu fui buscar a história, por que Isaías cita esse texto? Porque o rei Uzias, ele fez algo que não era para fazer. Ele era rei e não podia oferecer sacrifício. E a presença de Deus se afastou do templo. E no dia da morte do rei Uzias, ele foi ferido de lepra, ficou sozinho no leprosário, morreu sozinho. Aí Isaías volta para o templo para ver se a presença de Deus tinha voltado. E olha que ele já era profeta, mas ali Deus precisava tratar com Isaías. Deus precisava trabalhar na vida de Isaías, tirar as impurezas dos lábios dele. E a Bíblia relata, todos conhecem, que ele vê a visão do alto e sublime trono. Os anjos, olha ali, com as suas asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e as 2 voavam, e dizia, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aquele dia foi marcante para Isaías. Aquele dia Deus o comissionou, mas ele precisou confessar que ele era de lábios impuros. Ele precisou reconhecer que ele precisava ser tratado por Deus. Ele confessa e diz, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí vamos para Jeremias. Jeremias nasce e Deus diz para o seu pai, com certeza, de família sacerdotal, já esperavam que ele seria um sacerdote. Mas um dia Deus fala com Jeremias, ainda menino, tu és uma criança, não, tu vai falar
tudo quanto eu te mandar. Ele disse: Senhor, mas eu não sei falar. É tão bom quando o homem não sabe, Deus sabe. É tão bom quando o crente é dependente de Deus. Eu me sinto tão dependente de Deus, que um dia eu conversei com o meu pastor presidente. Eu disse: pastor, diz para mim por que é que eu não consigo fazer teologia. Ele disse que é um conselho do seu pastor: não faça. A senhora vai continuar sendo boca de Deus na terra. Não faça, porque Deus quer te usar nessa simplicidade. Aí a gente encontra Jeremias com um canzil no pescoço, porque o profeta daquele tempo precisava demonstrar que realmente ele tinha um chamado profético. Isaías saiu nu, Jeremias com um canzil no pescoço, Ezequiel desenhou a cidade cercada. Olha só, Oséias casou com uma prostituta, e por aí afora. Eu olho para os profetas do Antigo Testamento, eu começo a meditar: meu Deus, que coragem desses homens. E Deus chamou a mim para ser boca de Deus. Deus chamou a mim para dizer: toca a trombeta em Sião, vai para Rondônia, vai para todo o Brasil e fale a minha palavra. Sabe por quê? Nós precisamos entender que esse é o tempo de nos prepararmos, de estarmos preparados para a volta de Jesus. Pode ser que algum de vocês não esteja mais entre nós o ano que vem. Pode ser que uma das irmãs, a próxima festa, não esteja. Ou também pode ser eu não sei. A minha vida pertence a Deus. Eu comecei a olhar para o profeta Joel. Na época do profeta Joel, o que aconteceu, missionária? As coisas estavam a mil maravilhas. A agricultura, a lavoura, as plantações. Os homens estavam ganhando dinheiro, exportando sementes, uvas, fazendo coisas grandes, a riqueza no país. E um dia, de repente, eles vão para suas fazendas. Isso aqui é profético. Quem entendeu, entendeu. Vão para suas fazendas. E ao chegar lá, se deparam com uma crise. Sabe por quê? Não subiram para as festas anuais. Não foram celebrar a Deus a gratidão. Deus manda chuva, a plantação cresce, colhe o fruto, mas todo mundo começa a se ocupar. Não tem tempo para nada. É o tempo de hoje. Temos tempo para tudo, menos para chorar na presença de Deus. E aconteceu que quando aqueles fazendeiros chegam em suas fazendas, antes disso Deus reúne o gafanhoto e diz: venha cá, eu tenho uma missão para dar a vocês, desce na terra, porque eu quero o que é meu. Esqueceram que sou eu que abençoo a plantação, sou eu que faço prosperar, aleluia, a agricultura. E quando chegam em suas fazendas, o gafanhoto devastou tudo, não tinha nada. Os gafanhotos na terra. Agora pensa, um olha para o outro e diz assim: o que a gente faz agora? Vamos na irmã que é dirigente do circo de oração. Estou trazendo a história para hoje. Vamos lá. Vamos pedir para a irmã Zefinha orar por nós. Se tiver com a irmã Zefinha aqui, não se ofenda. Meu nome fictício. Vamos pedir que ela ore por nós, para saber por que está acontecendo isso. Tudo devastado, não sobrou nada. Os gafanhotos enviados por Deus. E quando eles chegam no portão da irmã Zefinha, bate palma. Irmã Zefinha quase lhe chega e diz: pode entrar. Entram os 3 fazendeiros, que nunca deu a paz do Senhor para a irmã Zefinha. Nunca lembrou da irmã Zefinha para dar uma cesta básica, ajudá-la. Escute só. E quando eles chegam na casa da irmã Zefinha, sabemos que a senhora é mulher de oração, porque o povo procura profeta quando a prova bate na porta. Estou errada? Estou nada. Aí lembra de profeta, mas não lembra de profeta para estender a mão e ajudá-la. E ela disse: pode entrar. E disse: nós viemos aqui porque queremos ouvir algo da parte de Deus. Queremos saber, aconteceu um fato em nossas fazendas. Nós não estamos entendendo. A irmã Zefinha, de bom grado, começa a fazer uma oração, pedindo a Deus que intervenha naquela situação. E quando ela está orando, olha aí, o Espírito de Deus diz a ela: para tudo, diga a esses homens, devolve o que é meu, que eu devolvo o que é deles. Esqueceram de subir para as festas da cabana. Esqueceram de dar o melhor para mim.
de oferecer a primícia, e eu fechei os céus. Isto aqui é profético. Eu fechei os céus, mandei os gafanhotos na terra. Os gafanhotos estão por aí, o que é enfermidades, impostos altíssimos. Eu não sei aqui, mas em São Paulo você paga imposto de tudo. Esses dias eu olhei minha conta de água, eu disse: Jesus, é só eu e minha filha e veio esse tanto de luz, de água. A luz, então, misericórdia, vocês não têm noção. Mas sabe o que é isso? Deus dizendo assim para a igreja: eu mexo aqui na terra, eu dou ordem aonde precisa fazer. E o profeta Joel traz uma palavra de arrependimento. Quando Deus chama o seu povo para a conversão, arrepender-se é viver, e não se arrepender é morrer. Nós temos o livre-arbítrio. Estava estudando isso. Existe uma opção. Deus faz uma proposta para o seu povo. Deus propõe ao seu povo vida ou morte. Aí você encontra umas pessoas dizendo assim: mas Deus falou que você é cabeça e não você é cauda. Mas toda bênção está atrelada à obediência. Aí pegamos Deuteronômio capítulo 28 e só citamos a primeira parte. Esquecemos da segunda. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedecerdes, e estas serão as bênçãos que virão sobre ti. Maravilha, bendito ao entrar, bendito ao sair, bendita a maçadeira, os crias da sua vaca, está tudo abençoado. E a segunda parte: se não obedeceres, maldito será a tua entrada, maldito será a tua saída. Mas Deus amaldiçoa? Não, são as nossas atitudes. A Bíblia diz que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Se eu planto, eu vou colher aquilo que eu plantei. Se eu plantei vento, eu vou colher tempestade. Escute aí. E o profeta Joel traz uma mensagem aqui muito forte. Mensagem de arrependimento para o dia do juízo. Uma hora de emergência. O juízo já estava lavrado. A sentença proclamada. Os gafanhotos, a seca e o fogo. Os gafanhotos, a seca e o fogo. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Vivemos dias que nós não sabemos mais para onde ir, a não ser para os pés de Jesus. São Paulo tem sido assolado com chuvas terríveis. O litoral norte, o litoral sul de São Paulo foi assolado com chuvas e mortes, casas derrubando, vidas indo embora. E Deus havia dito em minha boca que um estado do Brasil iria passar por uma grande assolação. Aí olham para mim e dizem: tinha que ser a Cristina Maranhão. Ora, se Deus me deu coragem de pregar, se Deus me deu coragem de falar, eu não tenho culpa que vocês não têm coragem. Eu não tenho culpa que os profetas são covardes. Se Deus deu a mim esta missão, eu tenho que dizer o que Deus está falando. Simples. Eu lembro quando a minha mãezinha estava para partir, mês de maio, agora vai fazer 6 anos. Uma grande profeta, uma grande mulher. Uma mulher que tinha um particular com Deus, que era coisa incrível. E Deus me deu uma visão. Eu estava lavando louça. Eu fui abrir a porta dos fundos para colocar roupa para lavar. E quando eu volto, que eu olhei para a porta, eu vi minha mãe em pé. Ela estava doentinha. Eu vi minha mãe em pé, com os olhos abertos. Ela me entregava uma blusa dobrada e dizia assim: toma, filha, chegou a sua vez, você vai suceder o meu lugar. Eu disse: Jesus, não faz isso comigo não. Deus disse: eu vou colher a sua mãe por esses dias. Eu ia pregar num grande congresso ali em minha igreja. Eu pedi a Deus que esperasse terminar o congresso para depois levar minha mãe. Deus disse: por amor a ti eu vou fazer isso. E ela sempre dizia: você acha que sua mãe tem coragem? Deus vai te usar muito mais. Mas há um preço a pagar. Há um preço, as pessoas não conseguem entender. Eu vou em lugares que dizem assim: deixa eu segurar a sua bolsa, passar a mão na sua roupa para pegar a unção. É unção intransferível. Eu tenho que lutar por ela, orar, botar na minha boca no pó. Eu vou segurar a bolsa da missionária porque eu vou receber essa unção. Eu vou passar a mão nela. Não é assim que funciona.
Não é desse jeito. É quando nós temos, aleluia, a certeza que Deus tem algo em nossa vida e a gente se rende aos pés dele. Deus, o próprio Deus, agente da aliança, ele disse, olha, vou mandar os gafanhotos para disciplinar o seu povo. Aleluia. Deus estava dizendo, olha, a seca vai vir, vai se formar no horizonte. Vocês vão ouvir o barulho dos carros de guerra. O resfolegar dos cavalos se aproximando para invadir a nação de Judá. A terra seria devastada. A cidade, tudo iria ser invadida. Casas invadidas. As famílias destruídas. A situação era irreversível. Mas aí o Deus da misericórdia toma a boca do profeta Joel, diz, peraí, por misericórdia ainda dou oportunidade. Eu quero que meu povo se achegue a mim. No livro do profeta Amós, capítulo 5, ele diz no versículo 14, chegai-vos a mim, primeiro vem, depois eu vou, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Eu acho tão maravilhoso que Deus usa a boca do profeta Amós, dizendo assim, no capítulo 5, acho que o verso 21, olha, eu rejeito esses louvores. Eu fui pregar num congresso de coral e Deus disse para mim, prega esta palavra, diga para esse grupo de louvores, lá onde eu estava, que eu não recebo. Eu olhei para os camaradas tocando, eu disse, pode parar, Deus não vai receber esses louvores. Como é que se apresenta na casa do Senhor? Agora tudo pode. Nada a ver, não é? O pastor ficou assustado. Ele até saiu já dessa igreja. Falei, pastor, não se assuste não. Se o senhor não tem coragem de falar, eu falo. Quando eu vejo o grupo das mulheres subindo para cantar, foi uma maior decepção. Eu falei, eu não estou numa igreja Assembleia de Deus. Eu não estou numa Assembleia de Deus. Eu chorei em cima do púlpito. Eu falei, eu quero que vocês não me convidem mais. Por favor, esqueçam de mim por um tempo. Eu não quero vir, eu me rejeito a vir aqui. Porque sempre que eu venho, Deus fala forte e vocês não dão ouvido à voz de Deus. Mas eu acredito na misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Eu acredito que aqui tem crente de verdade. Tem crente que vai sair daqui. Irmãos, congresso é maravilhoso, é. Eu amo o congresso. Mas o resultado do congresso, depois eu vou fazer um balanço. O que sobrou, o que restou, o que você aprendeu, essas 3 ministrações. O que foi que mudança teve em nós? As irmãs cantaram maravilhosamente, lindas. Todos que aqui cantaram foram usados por Deus no louvor. Mas aí Deus, Ele estava dizendo assim, olha, já está começando. O juízo está vindo aí. E no meio da tormenta, um alarme vai tocar. Deus, na sua infinita e incomparável compaixão, aleluia, Ele se volta para eles e diz, eu aponto o caminho da conversão, o caminho do arrependimento. Deus estava dizendo para o povo, dizendo hoje, eu lanço a luz e quero afastar as trevas. Eu lanço uma estrada pavimentada, a estrada da restauração, a estrada da conversão. Eu quero ensinar a minha igreja, porque, irmãos, muitos pastores, eu tenho sido confrontada, não tem mais coragem. Diz, fica aí, toma uma ceia e depois a outra você não toma e está tudo bem. Não é mais pecado. Fornicação não é mais pecado, a não ser que a Bíblia mente. A Bíblia mente. A Bíblia é verdadeira, a boca de Deus. Existem lugares que eu saio dali destroçada, com vontade de sumir, de ver o estado, de ver a situação. Eu disse, Deus, por que esta mensagem? Deus disse, eu estou convidando o povo para viver um tempo de preparação. Eu estou pavimentando a estrada porque o rei está voltando. O caminho da instalação é a única porta de escape do juízo. O caminho do arrependimento é o único portal da vida. E arrepender-se e viver, e não arrepender e morrer. Não bastava morar na Terra Santa. Não basta estar dentro de uma igreja.
Não basta fazer parte de um grupo de coral. Não basta ter uma credencial de membro das Assembleias de Deus. Isso não é suficiente. Deus apenas não chama o seu povo a voltar-se para Ele, mas Ele dá detalhe como deve ser essa volta. Ele não apenas dá o diagnóstico da doença, mas também Ele oferece o remédio. E o remédio da cura é arrependimento, conversão e coração rasgado diante de Deus. Deus usa a boca do profeta Joel, disse assim: olha, eu estou oferecendo uma volta para que todos tenham uma relação pessoal comigo. O Senhor disse na boca do profeta: convertei-vos a mim. E encontramos aqui o verdadeiro milagre da graça. Encontramos aqui, aleluia, aquele que é ofendido, aquele que busca a restauração da ofensa. E o ofensor, ofendido. E quem é que convidou o transgressor? Anunciou a sua desobediência. Mas aqui ele enfatiza: Joel não está falando no próprio nome. Não, ele está falando de um Deus de misericórdia. Ele está falando de um Deus de amor. Um Deus que se volta. Ele está dizendo assim: olha, Deus irá introduzir o próprio Deus que fala, aleluia, Ele tem pressa. Deus está dizendo aqui nesse estado, nessa cidade de Upá: eu tenho urgência que a minha igreja se volte mais para mim. Eu tenho urgência que a verdade reine sobre o meu povo. Eu tenho urgência que haja arrependimento. Vamos parar de mentir, vamos parar de enganar, vamos parar de dar desculpas. É tempo de se voltar para Deus, para que Ele abra os céus e derrame a sua graça sobre nós, para que as enfermidades não venham assolar o nosso corpo, para que as enfermidades que já estão sendo estudadas, a Organização Mundial da Saúde está pesquisando algo que em breve vai explodir na terra. Eu estou falando debaixo da autoridade do Eterno. Assim como Deus me usou e disse que viria uma doença mortal no país, iria parar o mundo, iria parar as nações. Deus me disse há poucos dias: a Organização Mundial da Saúde, os cientistas estão estudando algo forte que vem vindo aí. Então vamos correr, se arrepender e se voltar para Deus. Mas tem gente que paga para ver. Quando eu soltei a profecia, quando Deus usou minha boca, eu tenho uma irmã que me procurou depois. Ela disse: eu fiquei com tanto ódio da senhora. Ódio, olha a palavra que ela usou. Porque a senhora profetizou essa doença. E eu quero pedir perdão. Porque eu fui acometida, quase morri. Ela disse que estava no hospital, já sendo entubada. Disse: Deus, não deixa eu partir sem pedir perdão para a missionária Cristina. Ela saiu da igreja irada. Ira. Disse: essa mulher é louca. Dizer que Deus vai parar o mundo, vai parar o Brasil. De onde ela tirou isso? Das revelações que Deus me dá. Ah, eu lembro do profeta Ezequiel. Deus disse: filho do homem, sabe o que estão dizendo por aí? Que as suas visões vão demorar a acontecer. Mas diga a este povo que a minha palavra não será diferida. Irmãos, como Deus é misericordioso de nos avisar antes. Amós capítulo 3, do verso 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes não revelar os seus profetas. Querem tapar a boca dos profetas, querem fazer calar a nossa voz. Mas eu estou aqui para dizer: o juízo vem vindo aí. Vai pegar muita gente de surpresa, porque não dá ouvido à voz de Deus. Deus estava dizendo: olha, eu estou chamando vocês para uma volta de um relacionamento comigo. O caminho da mudança está aberto. Quando nós voltamos, nossa situação de pecado, aleluia, a nossa situação de tantas situações difíceis, Deus está dizendo: eu tenho poder de restaurar. Deus quer restaurar a igreja, mas eu encontro muita resistência. Irmãos, é uma resistência que você percebe. Nossa, quem é que vai pregar? É ela. Ixi, não tinha outra não. Ai, irmãos, vocês não querem saber o que eu passo. Deus tem me escondido. Deus tem me escondido, como fez com o profeta Elias. Porque Acabe e Jezabel não estão felizes com as mensagens que eu prego. Tem muita gente comprando as mentiras de Jezabel e de Acabe. O próprio povo de Israel virou as costas para Deus.
Eu acho lindo quando Elias entra e solta a sua voz. Ele vem, entra no cenário e depois desaparece. Ele ainda diz: pela minha palavra, por 3 anos não vai chover. E logo em seguida Deus fala com ele: e veio a minha palavra do Senhor, vai para o Querite, fica lá. Só que o Querite, ele era alimentado das águas da chuva, e não chovendo, não ia ter água. Deus cuida do profeta no Querite. O Querite é o lugar de corte. Muitas vezes Deus precisa cortar algo na vida do crente, para ele entender que essa posição tem que ser mudada. A volta, o caminho da volta está aberto. E aqui tem crente que precisa voltar, está dentro da igreja, perdido dentro da igreja. E o profeta Elias, com muita coragem, bota o dedo na cara de Acabe e diz assim: olha, deixa eu te falar, traz o povo aqui para fora que eu tenho uma mensagem de Deus. Se fosse nos dias de hoje, fala assim: chama o povo no pátio da igreja. Quem é servir Baal pode seguir, e quem quer servir a Deus, venha comigo. Deus dá opção, mas chegou o grande dia, aleluia, em que ele chama os profetas de Baal para ser confrontado, porque está sendo profetada, porque Jeremias enfrentou a mesma situação. Que história é essa? Que o cativeiro vai durar 70 anos? Não, o cativeiro vai durar 2 anos. Isso é conversa de Jeremias. E Deus disse: diga para eles que eles vão para o cativeiro, plantem, casem, tenham filhos, tenham netos, e ore pela cidade que eu vos fiz transportar, porque vocês tendo paz, toda a cidade terá paz. O profeta Oséias disse: vinde e tornemos para o Senhor. E ao 3º dia ele fez a ferida, e ao 3º dia ele nos sarará. Estava tudo muito bem, estava tudo muito bom, mas daqui a pouco a coisa mudou. E agora fazer o quê? Vamos para o joelho, rasgar o nosso coração. Deus dá a oportunidade aqui de um retorno, uma relação íntima com Deus, uma volta para Deus. O povo de Judá vivia uma relação mística, aleluia, mas o tempo, Deus estava dizendo aqui, Jeremias capítulo 7, versículo 4, a confiança dele estava no tempo e não no Senhor. Deus chama Jeremias no capítulo 5 e diz: Jeremias, dá volta nas ruas de Jerusalém. Se tiver alguém que faça justiça, traga até mim. Jeremias deu volta e não encontrou ninguém. No capítulo 7, Deus fala a Jeremias: vai para a porta do templo, observa o povo que está entrando. Templo do Senhor, templo do Senhor. Confiavam no templo, mas não buscavam o Deus que estava no templo. Olha a relação mística. O povo ora servia a Deus, ora entrava no misticismo, mas Deus estava dizendo: é impossível substituir um relacionamento pessoal com Deus com rituais religiosos. Rituais religiosos. O Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Ativismo religioso, comunhão que não agrada a Deus. É triste contestar, é triste deparar com essa cena, aleluia, porque deixaram de ser cristocentro. Volta-se a atenção para o homem. Tudo tem que ser direto a cristocentro, direcionado a Ele, para Ele, por Ele foram feitas todas as coisas. Só canta para o homem. Eu vou falar que Deus está mandando. Vamos parar de cantarolar para o homem. Temos que mandar louvores que toca o coração de Deus. Agora não é mais louvor, é música. É música agora. É uma música, não existe mais hino. Igrejas que não querem mais cantar hinos da harpa, aqui canta, e na minha igreja também. São 3 hinos da harpa nos nossos cultos. Graças a Deus, que ainda tem quem preserva a sã doutrina do Senhor. Graças a Deus. Mas você vai por aí, substitui os louvores por dancinhas para lá e para cá, por luzes coloridas, porque a luz de Cristo já não está mais lá. Quando o homem substitui a presença de Deus por rituais, significa que Deus não está mais no templo. Aí bota a fumacinha. Deus não quer fumaça, Ele quer sacrifício, Ele quer fogo no altar.
E às vezes eu tenho que engolir isso, mas chega na hora eu falo. O Deus é muito importante. Deus quer. O nosso Pai está dizendo: eu quero uma volta com profundidade de todo o vosso coração. O povo de Judá estava endurecido, indiferente à voz de Deus, como ébrios vazios. Deus envia o gafanhoto. Eles estavam preocupados com seus prazeres e não se preocupavam em voltar-se para Deus. O juiz, está começando a bater na porta. Deus ainda chama o povo e faz uma advertência, mais uma vez. Se o arrependimento não for do coração, se o arrependimento não for profundo, se Deus vê que não é sincero, Ele não vai aceitar a tua oração. Se teu coração é dividido, Ele não se satisfaz com espiritualidade cênica, atrás de farisaísmo. Ele viu o coração e conhece o que é íntimo. São muitos, irmãos. Eu quero vos dizer nesta noite que o Senhor vai começar a descortinar muitas coisas. Deus vai começar a trazer o que está escondido nos bastidores, aquilo que os nossos olhos não conseguem ver. Não se assuste, não se escandalize do que está acontecendo. Mas eu olho para a igreja do século 21, a igreja que é a noiva do Cordeiro, tem que ser imaculada, sem mancha, com o coração rasgado, porque Jesus está vindo aí. Aleluia. Deus está chamando os crentes, pais de família, para serem sacerdotes no seu lar. Mães de família, vocês são sacerdotisas. Eu olho para a vida de Jó. Ele era sacerdote, fazia sacrifício por 10 filhos. Era um sacrifício para cada filho. E mesmo assim passou pela provação. Hoje eu vou falar. Eu vou embora amanhã para São Paulo, mas vou tranquila. Hoje as crianças já não cantam mais corinho. Ficam com o celular na mão no culto. Mãe já dá logo o smartphone na mão da criança. O que é que essa criança vai aprender? Ao invés de você ensinar ele os corinhos da escola dominical, trazer para a EBD. O que está acontecendo? Inversão de valores. Hoje, pasmem, mulheres de acima de 40 anos querem se vestir com uma menininha de 15 anos. Aqui não tem não, tem em São Paulo. Querem se vestir com uma garotinha, tem crise de identidade. Eu vejo isso. Aí ela olha para a filha, filha, arrasa, vai lá e arrasa. Em vez de dar exemplo, eu tenho uma filha do coração, chama-se Aline. Eu olho para a filha, essa roupa aí é mãe, vamos tomar cuidado. Eu consigo ainda entender que Deus me deu a Aline para educar ela mais e mais como eu fui educada. Como eu fui ensinada pela minha mãe. Mas hoje não, as mulheres mais velhas, pasmem, ao invés de ser exemplo, eu vejo as mulheres mais velhas querendo ser menininhas. Eu vejo isso com tristeza. Cadê o exemplo? A Bíblia diz: ser, pois, o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, na fé e na pureza. Está na Bíblia. Está na Bíblia. São muitos aqueles que no momento de forte unção após o congresso, ou de um retiro espiritual, uma mensagem inspira, ativa, fazem promessas lindas para Deus, promete mundos e fundos para Deus, se compromete, mas passados os dias, cai no marasmo, volta a fazer tudo de novo. Eu lembro uma vez, irmãos, eu estava recém-operado e minha igreja era um pouco distante. E eu fui cultuar numa igreja da Assembleia de Deus perto da minha casa. E era congresso das irmãs. Eu vi 2 irmãs que eu pensei que elas iam voar dentro da igreja. Tomadas. Fiquei encantada. Aí eu resolvi descer e tomar água. Antes do culto terminar, me deu uma sede terrível. E quando eu desço, eu vejo aquelas 2 irmãs
se pegando nos tapas, nos fundos da igreja. Ué, não estava na unção, não estava no manto? Que manto é esse? Eu disse, irmãs, o que é isso? Se estapeando as duas, porque as duas crianças delas brigaram, coisa de criança. Como se não bastasse, na segunda-feira eu tive que ir ao médico para saber da minha alta, tirar os pontos. Eu estou na fila do ônibus para ir para minha casa, final de tarde, 18 horas. E uma daquelas irmãs que estava no culto, que estava cheia, a mulher estava cheia, era um manto que descia. Aí tinha uns rapazes que vendem salgadinho, essas coisas no terminal de ônibus, com o rádio ligado, num pagode. Vai vendo. Eu estou lá, depois dela tinha mais 4, depois eu. E ela com um garoto de 11 anos. E ela lá com o pezinho aqui, ó. Cantou todo o pagode. Eu falei, mas não é ela que estava ontem à noite no manto? Eu vou dar um susto nela. Eu me levantei, saí e disse, oi, irmã, paz do Senhor. E não falou nada. Eu falei, eu estou aqui. A senhora estava aqui, ó. Cantou todos o sambinha do pagode. Ontem à noite estava no manto. Adiantou? 3 dias de congresso. Rodou. E voltou para o mesmo lugar. O importante do congresso, Deus ajuda esse povo aqui, esse povo lindo, amado de Deus. É para dizer assim, olha, eu não quero que você seja superficial. Promete, mas não cumpre. Empresta os lábios para falar de gíria. Não se volta para ele de todo o coração. Tem coisas que enojam, irmãos, enojam. E a gente precisa ter muito cuidado para não trazer esse lixo para dentro da nossa casa. Lixo de novelas, lixo de mulheres nuas, lixo de internet jogando dentro da nossa casa. Vamos ter cuidado, porque os olhos do Senhor tudo sabe, tudo vê. Pais que são coniventes com os erros dos filhos, mães que aceitam tudo e dizem, é a fase missionária. A gente teve essa fase. Tudo bem, temos a nossa fase, mas custa corrigir? Custa chamar a atenção da jovem, do adolescente? Custa mostrar dentro da Bíblia que não pode fazer? Não é eu que proíbe, não é o pastor Joel que proíbe, é a Bíblia que ensina. É essa palavra que eu estou pregando aqui. É isso que Deus está dizendo. Eu quero corações rasgados. Eu quero lágrima nos olhos. Eu quero arrependimento de verdade. Eu quero que mudem. Eu quero que vocês tenham uma nova postura. Aí você vai lá em Isaías capítulo 58. Qual é o jejum que agrada a Deus? Fazem jejum para casar, fazem jejum por emprego, fazem jejum para um monte de coisa, mas não jejua para um coração quebrantado. Faz jejum de Coca-Cola, de café, de doce. É tanto jejum que inventaram que eu nem sei mais o que é. Eu só conheço o jejum. O que eu sei jejuar. Agora, o Deus de paz se volta para o povo e diz assim, eu amo vocês. E eu quero corações arrependidos. Deus não tolera espiritualidade assim. Ele não aceita coração dividido. Ou nós somos inteiramente dele, ou não somos. Precisamos ser restaurados. Foi isso que Paulo escreveu. Olha, o tempo é chegado. O tempo chegou. Que a volta do Senhor está muito mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Tudo que Deus tem falado e dizendo, olha, eu preciso entender, mudar a mente de vocês. Aleluia. Deus está dizendo, eu não quero jejum de greve de fome. Eu quero um jejum de corações rasgados. Um jejum que venha se prostrar diante de mim. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos entender, Deus está dizendo, olha, eu quero que você tenha uma experiência pessoal, uma experiência íntima. O jejum que volta-se para Deus, quebrantamento com choro. Aleluia. Aleluia. O profeta já havia conclamado os lavradores, os sacerdotes. Olha, chore os sacerdotes, chore
chore no altar, chore no alpendre, aleluia. A noiva não sai do seu aposento, o noivo também não, a criança não vai mamar, até os animais teriam que jejuar, porque era um dia de arrependimento. Deus estava dizendo através do profeta Joel, é um dia de restauração. Eu estou chamando a minha igreja para viver restauração espiritual. Eu estou chamando a minha igreja para viver um tempo diferente, porque o dia do juízo está próximo. Os gafanhotos já estão soltos aqui na terra. Vocês vão lembrar do que eu estou falando. Os gafanhotos que Deus permitiu que descesse já estão na terra. É só Deus dar um aval que eles começam a agir. Mas se nós chegarmos diante do Senhor, Senhor, tenha misericórdia de nós. Eu lembro da profetisa Uda, foi chamada para trazer o livro da lei, interpretar para o sacerdote, e ela disse: há uma sentença contra essa cidade. Profetisa Uda morava nas partes baixas de Jerusalém, um lugar que ninguém quer morar, e ela chega e entrega a mensagem ao rei, e ele se volta para Deus, e Deus teve misericórdia. É o que o pastor falou aqui de manhã. Deus avisa, Deus fala, e dizendo: eu quero ver a reação de vocês, eu quero ver o que é que vocês vão fazer após esse congresso terminar. Estou encerrando. Eu tenho percebido que o povo de Deus anda com os olhos secos. Desperdiçamos nossas lágrimas, choramos por motivos fúteis, e outras vezes choramos pelas nossas emoções, choramos por coisas que não nos levam a nada. Agora a pergunta é: temos chorado quando Pedro chorou por causa dos seus pecados? Temos chorado como Jesus chorou ao ver a penitência da igreja na cidade e no povo? Nosso coração tem chorado ou tem resistido? Temos tido saudade do Senhor ou simplesmente estamos numa igreja? Aleluia. Disse o profeta Joel: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Deus não se impressiona com o desempenho humano. Deus não se impressiona com atitudes humanas. Ele não se satisfaz com uma espiritualidade cênica. Ele não aceita quebrantamento apenas exterior. Esse costume de rasgar às vezes dá uma reação cultural diante de uma crise. Está lá em 2 Reis, capítulo 19, versículo 51. Deus está buscando o coração contrito, uma contrição interna, que é muito mais importante. O coração rasgado diante de Deus. Deus não está aceitando teatro nas igrejas. Deus quer quebrantamento. Não se deixe enganar por palavras, aleluia, por gesto, por emoções passageiras. Deus está dizendo: eu estou procurando os verdadeiros adoradores que me adorem de espírito e em verdade. Aqui tem adorador, eu sei. Aqui tem quem chore na presença de Deus. Aqui tem. Eu me lembro, eu era menina, passava os irmãos da Assembleia de Deus com a Bíblia, a harpa e o lenço. Hoje ninguém carrega lenço. Chorar para quê? Deus está dizendo: qual é a possibilidade da volta para Deus? Quem sabe, se voltando para Deus, ele se arrepende e deixa uma bênção, uma oferta de manjar. Ele dá uma bênção para você. A irmã cantou aqui, já na alva luz, o dia raiou sobre Jacó. Jacó, o homem que foi refeito. Já preguei essa mensagem em vários congressos. Ele precisava ter o conhecimento de Deus. A partir do sonho que ele teve com a escada, Deus se apresentando a ele, disse: Jacó, eu sou Deus do teu pai Abraão, de Isaac, e eu quero que você me conheça. Aquela escada é para você ter acesso a mim. E Deus disse: olha, aqui, esta terra onde você está, eu te darei. Jacó, um moço cheio de problemas de relacionamento com seu irmão, sai de sua casa sem saber o que aconteceria com ele. Mas ele fez um voto a Deus: se Deus me abençoar, não me faltar o que comer, o que vestir, onde morar, eu darei dízimo ao Senhor. Eu não sei como é que tem crente que é contra dízimo. Se o próprio Abraão deu dízimo a Melquisedeque, desde o Antigo Testamento até agora, como é que tem obreiros, pastores, igrejas que pregam contra o dízimo e põe na cabeça do povo? Como é que pode, aleluia, tudo que você tem é de Deus,
Deus. Se Ele quiser, Ele fecha tudo hoje, você não vai ter mais nada. Como é que pode crentes que têm coragem de chegar na internet, falar contra pastores que pedem o dízimo? Nós teríamos que dar 2 horas e 40 minutos de oferta a Deus pelos 24 horas de vida. Como é que pode? Eu conheço um obreiro que diz: eu saí da assembleia porque tudo tem que dar oferta e ainda dízimo. Eu disse: pode deixar. No dia que Deus fechar a torneira do céu e te colocar na prova, você vai se lembrar de Deus, porque está tudo bem. Mas Deus me trouxe esses dias um empresário riquíssimo, passando uma prova terrível, morando no estado do Espírito Santo. Ele pediu oração e Deus disse para mim: ora. Para primeiro ler a Bíblia. Peguei a Bíblia e disse: eu vou falar o que Deus está mandando. E quando eu abri a Bíblia, eu disse: o Senhor está roubando a Deus. Estou mentindo? Não. O Senhor, Deus te abençoou, Deus te prosperou. Ele tem tinha mais de 30 supermercados em todo o estado do Espírito Santo. Está cheio de processo devendo para agiota. Sabe por quê? Fechou a mão para Deus e disse: saiba que tudo é meu. Eu fecho os céus, eu fecho, não deixo a chuva vir. Está desesperado, sendo, aleluia, ameaçado por agiotas, porque não consegue pagar suas dívidas. Se o Senhor tivesse sido fiel a Deus, tivesse dado o que é de Deus primeiro, o Senhor não estava assim. Ele disse: é verdade, irmão, eu realmente não fui fiel a Deus. Então aprenda, tudo que você tem, tudo, até a respiração que você respira, vem do alto. Se você não der de volta o que Deus te deu, Ele toma de você. Foi o que a irmã Zefinha falou para aqueles fazendeiros. Deus mandou dizer a vocês: devolve o que é meu. Eu abençoei, eu prosperei, e vocês viraram as costas para mim. Foram para suas fazendas, para suas diversões, para os seus resorts. Não tem mais tempo para Deus. Não, eu tenho que passear com a minha família, tirar um tempo. E Deus diz: eu vou fechar os céus, vou mandar os gafanhotos. Aí o profeta Joel, estou encerrando, ajunta os anciões, chama os filhinhos, sai o noivo da sua câmara, a noiva do seu aposento. Chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. O teu povo, Senhor, não pode ser entregue à tua herança. Deus está dizendo: se vocês se voltarem para mim, entender que é uma vocação pública, o profeta Joel começa a particularizar o que se deve fazer da parte da vontade de Deus. A igreja tem que se voltar a cada dia, não é simplesmente ter só um congresso, ter uma camiseta bonita, ter um tema bonito, cantar bonito, não. É ter compromisso com Deus, viver uma vida de compromisso. As irmãs ensaiaram, todos cantaram bem, os jovens cantaram bem, aqui todos foram muito bem nos louvores, mas Deus está dizendo: não é só isso que eu quero. Eu não quero só isso, eu quero muito mais. Eu quero que vocês tenham o coração rasgado para entender que o tempo está chegado, a hora vem, e eu estou procurando os verdadeiros adoradores que me adorem de espírito e verdade. Quem entendeu essa mensagem diz amém. A igreja em pé, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Vamos se voltar para Deus, chorar. Eu tenho algo comigo, irmãos. Eu posso orar 2, 3 horas. Se eu não chorar, minha oração não vai. Eu tenho que chorar. Eu preciso chorar. Nos arrepender todos os dias. Reconhecer que nós somos miseráveis pecadores. Entender que Deus está chamando a igreja para viver um tempo de preparação. Porque o juízo está às portas. O dia do Senhor está perto. Eu quero chegar diante do Senhor aquele grande dia. Ele olhar para mim e falar assim: serva fiel, foste fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Essa a minha preocupação, não é ficar famosa na internet, não. Tudo bem que eu sei que as irmãs assistem o canal Mulheres de Fé. Até os homens também já entram, viu, irmãos? Não é só para mulher, não. Entrem lá, nos ajude a subir o canal. Chega no Japão, Estados Unidos, tem muita gente sendo restaurada através das mensagens. Toda semana eu faço, às vezes, durante o dia também eu mando um texto bíblico e uma palavra para meditação, para o enlevo espiritual. O meu objetivo não é ficar rica, ganhar rios de dinheiro, não, irmãos. Porque quem cuida de mim é Deus. Deus tem cuidado de mim. É que a palavra chegue até você e faça transformação. Deus abençoe a sua vida, todos vocês. Em nome do Senhor Jesus. E saiba de uma coisa, que nesta noite Deus tem coisas grandes. Deus vai derramar sua glória até o término deste culto. Deus quer renovar vasos essa noite.
Deus quer restaurar vidas que há muito tempo não sentem a presença de Deus. E eu quero abrir minha boca de profeta e dizer: Deus vai abrir a madre de muitas mulheres para engravidar aqui nesta igreja. Vai ter muito bebê para apresentar aqui, pastor Joel. Até quem não quer, eu não quero, minha cota já venceu. Por acaso você manda em Deus? Eu não quero, deixa para a irmã fulana, é para você mesmo que abriu a bocona sem sabedoria. As madres serão abertas, vai ter até gêmeos, eu quero que mande trigêmeos. Já tem uma ali que está para ganhar, está segurando aqui, o abençoado. Vai ter muita criança, crescei e multiplicai, porque é bênção de Deus. Irmã, a fralda está muito cara, Deus cuida. Irmão, o leite está muito caro, Deus provê. O Abacuque disse: o justo viverá pela sua fé. Esse é o tempo. Ainda que não haja fruto na videira, ainda que a figueira minta, e não haja vaca no curral, nem chuva sobre a terra, sabe o que ele disse? Independente da circunstância, eu louvarei ao Senhor, da alegria na dor, eu louvarei a Ele. Os meus pés será como o pé da corça, eu estarei nas alturas, eu não vou olhar a circunstância. Esse é o tempo de viver pela fé. A provisão vai vir na vida de muito crente que está aqui essa noite, e o nome do Senhor será glorificado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pastor Joel.